Botei para gravar. Deixa eu explicar pra vocês. O que acontece? A prova de vocês, hoje é a nossa primeira aula, né? Depois da prova. E aí, eu preciso fazer essa vista, né? Como eu sempre faço com vocês, vou explicar questão por questão, porque pode ser que a nota de vocês aumente, né? Então, eu vou falar as notas, porém, pode ser que elas aumentem. E as notas ficaram assim, eu vou falar de geografia aqui, tá? Geografia e filosofia. Eu posso até falar de história, mas história eu vou fazer a vista amanhã, tá bom? Tá. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sobre o Isaías, alguém tem notícia? Não, nunca mais vi ele, não. Ele não está fazendo, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Cauã, 70. João Gabriel, 90. João Otávio, 90. João Pedro, 90. Kaique, 90. Leandro, 70. Pedro, 80. Rafael, 70. E Tayane, 90. Ok? Ô, professor, aí é a porcentagem da prova, não a nota, né? Isso. Aí a porcentagem, ela aumenta um pouquinho ainda. Sim, porque E essa a prova... nota final? Então, a nota final eu só vou poder dar depois que eu fizer a vista agora, porque pode aumentar, entendeu? Abaixar não vai. Então, a sua nota, se você tirou 80, a tendência é a sua nota só aumentar. Tá bom. Ok? Tá. Agora, deixa eu mostrar para vocês as questões. Vamos lá. Filosofia ficou assim, ó. Dos que me entregaram, quem me entregou foi Tayane, João Gabriel, João Otávio, Leandro, Cauã, Kaique, Rafael. Eu anotei Leandro 2 vezes, mas é João Pedro. Ficou assim. Tayane. Eu não entreguei, né? Não me entregou, Pedro. Você me enviou depois? Não sei. Porque no meu e-mail não chegou, não. Eu vou ver no Zap também não chegou. Tayane, 82. João, essa já é a nota, tá, João? João, 89. Qual João, professor? João Gabriel. João Tá. Otávio, 78. Leandro, 90. Cauã, 85. Kaique, 87. Rafael, 92. E no caso aqui eu coloquei Leandro, mas é João Pedro, 90. Professor, Oi. essa já é a nota final? Essa é a nota, essa é a terceira nota, né? No caso. Não é a nota final, não. Porque vai somar a nota dessa prova, a nota do teste e a nota dos trabalhos. Tá? Entendi. Você não fez? Não. Você não enviou. Não enviei. Não enviou. Tô vendo aqui, ó. Ué, o nome tá aqui, Pedro Flamengo derrotado. No meu WhatsApp. O que aconteceu? O quê? O nome tá aqui, Pedro Flamengo derrotado. Não entendi nada. Não foi eu não sou eu não. Não é você não? Não. Eu não vou fazer, nunca faço isso não. Ué, Pedro, que estranho. Não sou eu não. Que estranho. Suspeito isso, né? Mas não tá aqui não, Pedro. Você não me enviou nem pelo Zap. Você tá com aquela fotinha do barco ainda, né? Você vai ficar... Cara, se você não me enviar, você vai ficar de recuperação, tá? Até que dia que pode enviar? Pode enviar hoje? Ou tem que ser hoje. Dá seu jeito. Tem que ser hoje. Tá bom, vou fazer. Tá? Se você não me enviar até o final do dia, você vai ficar com Vou zero. entrar no computador. Tá. Vamos lá, vamos começar. Tá. Tô entrando no computador, tá? Beleza. Deixa eu te falar. Aí. A prova de filosofia, ela não fiz igual de história e geografia, não. Ela tá no Word, tá? Eu sei, ela é... Vai ter que baixar ela para poder responder. Bom,
Lembrando a vocês que vocês podem aumentar a nota a partir de agora, caso vocês consigam anular alguma questão. Beleza? Beleza. Então tá, vamos lá. A partir das informações do... lembrando que essas questões são questões sobre o relevo brasileiro de acordo com a regionalização de Jurandir Rocha. Então vamos lá. A partir das informações do projeto Radam Brasil, em 1996 o IBGE publicou uma classificação do relevo brasileiro com base em processos morfosculturais, isto é, interação e correlação entre morfologia e os aspectos geológicos. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Então, nesse caso, pessoal, das 5 alternativas, 4 estão certas e uma está errada. E nesse caso está pedindo a que está errada. A que está errada em relação a essa questão morfoscultural, porque o morfoscultural, pessoal, está associada às transformações que acontecem na forma do relevo. Então, só um minutinho. Desculpa, estava molhando a garganta. Então, por que a primeira está errada? Eu vou ler para vocês. Ó. O critério de classificação do relevo terrestre deve considerar a estrutura pedológica, ou seja, o fator estrutural, e a geometria ou modelado do relevo. Nesse caso, pessoal, o que está incorreto? O que está incorreto é que, para poder ter a classificação do relevo, não é só a forma estrutural e nem só o modelo. Nesse caso, o tipo de rocha ele também faz parte. Por isso que ela está errada. Essa é a alternativa. Ok? Uhum. Alguém quer reclamar? Alguém tem alguma coisa para falar? Não. Então tá. Lembrando, deixa eu dar um recado que eu dei para o sexto ano, que eu dei para vocês. Se eu for perguntando e vocês que estão presentes não forem participando, pessoal, infelizmente eu vou ter que ir tirando ponto, tá? Tá bom. Então, se eu perguntar se está entendendo, não está Você entendendo, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Ah, tá. É bom vocês falarem, ó, professor, não entendi, professor, não tenho nada a reclamar, essa questão eu quero reclamar, tá? É bom vocês participarem. Então tá. João Pedro, Oi, bom dia, tudo bem? bom dia. Sim. Já dei as notas de filosofia e de geografia. No final eu passo a Quais que sua. são? No final eu passo a sua, tá? Porque a gente já está Ah. fazendo uma vista de prova. E aí no finalzinho, quando o pessoal sair, eu passo a sua de novo. Aham, e de história? História é só Passar amanhã. depois, tá no final. Ah, mas alguém tirou nota vermelha, você sabe? História? É. O Isaías não fez. Ih, Mas quem fez tirou tudo nota azul? Alguns tiraram medianos, outros foram notas boas. Alguns tiraram na média e outros na... Depois eu falo para vocês não fazerem confusão. Vocês querem ouvir agora, então? Eu posso falar. sim. Quer. Eu posso falar, mas a vista da prova de história é só amanhã, tá? É só amanhã. Tá. Tá. Peraí, então, cadê a história? Flamengo derrotado. Flamengo derrotado não, 7º ano. Ô, João Pedro, eu acho que a zica do Flamengo é o João Pedro, tá? Não. Com Sabe certeza. por quê? João Pedro era botafoguense, o Botafogo só perdia. Aí João Pedro passou a torcer pro Flamengo. Sai daí. Pode voltar pro Botafogo. O Botafogo continua perdendo, professor. É, Não, o mas aí o Botafogo Flamengo, perdendo. mas aí o Flamengo também voltou a perder, né? Não, é aquele técnico cabeça de vento lá. Burro Não, pra mas caramba. você pode ir pro Botafogo. A torcida do Botafogo te abraça. Ah. Estamos na última colocação, quase. Ai. Vai ser rebaixado. Não é nada? Tô vendo que vai. O Vasco tá junto. Vai afundar junto. Vai mesmo. Bom, vamos lá, história. História o Isaías também não fez. Já fez nada. E as notas ficaram assim.
Cauã 79, João Gabriel 93, João Otávio 93, João Pedro 86, Nossa, que Kaique 100, Leandro 79, Pedro 86, Nossa, meu Deus. Rafael 86, Tayane 100. É. 100? Tá? Eu prefiro falar que eu tô orgulhoso de vocês. Obrigado, professor. É, porque todo mundo que fez não tirou ninguém nota vermelha, né? Ninguém fez colinha não, né? Não, eu não. Não. Então beleza. Vamos voltar aqui para correção. Eu chego até a me emocionar. O flamenguista tem que ter pelo menos uma alegria, porque com futebol não tem não, né? Pedro, não tem jeito. Não, professor, sabe o que que foi? Foi ontem a minha blusa do Flamengo, ela quase que manchou. Aí eu fiquei triste e botei pra lavar e eu não lavei ontem, dei mole. Aí foi isso. Foi por isso que o Flamengo perdeu, né? Foi. Oh, mas aquele zagueiro é muito ruim, cara. Ele quis dar de calcanhar dentro da área. Aí o cara da Argentina veio e fez o gol. Não dá pra entender, não. Aí o Flamengo vê a loucura. Nossa Senhora. Mas vamos lá. Então, primeiro, ninguém quis questionar. Vamos para a segunda. Na segunda questão, vem perguntando, pedindo para vocês colocarem verdadeiro ou falso sobre a classificação do relevo. Está dando que a primeira é falsa, então vamos ver por quê. As depressões presentes no relevo brasileiro caracterizam-se por serem áreas de altitudes médias, acima de 500 metros, e estrutura sedimentar ou cristalina. Gente, preste atenção. Se são depressões, não tem que falar sobre altitude. A altitude nós podemos falar em relação a planalto e a planície. Tá bom? Aham. Então essa tá errada. Vamos para a próxima. Depois que eu acabar essa correção com vocês, por hoje vocês estão liberados da minha aula, tá? Já é. Aí amanhã nós vamos ter a de história. Vamos lá. No texto aqui, pessoal, do Graciliano Ramos, vem falando sobre a realidade de uma família que vive lá no sertão nordestino. Nesse sertão, em algumas áreas, eles são o rio São Francisco, ele corta aquela região. Aí vem perguntando o seguinte: partindo da leitura do trecho de Vidas Secas e considerando a classificação do relevo brasileiro segundo Jurandir Ross, a área em destaque na qual se passa essa história triste é, se vocês parassem para ver, não precisava nem saber se era planície ou planalto. Só de vocês verem aqui falar, ó, cadê? Sertão, aqui ó, sertão, a gente associa ao sertão nordestino. Se o sertão nordestino, de todos esses rios aqui, o único que passa lá é o Rio São Francisco. É o que a gente chama de Velho Chico, exatamente. Então a resposta certa era a letra E. A prova tá aberta pra gente olhar junto com você? Tá aberta. Tá. Vamos para a próxima. 3. Ué, a 3 já foi. 4. O que foi, Pedro? Fala. Não. Vamos lá. O relevo brasileiro, assim como outros aspectos naturais do país, apresenta-se bastante diverso ao longo do território. De acordo com a classificação feita por Jurandir Ross, o relevo do Brasil apresenta 3 formas distintas, sendo que cada uma delas possui características próprias. Sobre as 3 formas de relevo existentes no Brasil, analise as afirmativas. Está falando que a 1 e a 3 estão corretas. Vamos ver por que a 2 está errada. Olha só. As depressões constituem as altitudes médias do território brasileiro. Já está errado. E são áreas de onde o processo de deposição de sedimento caracteriza-se como único que demonstra a dinamicidade do relevo. É claro que não. Se o relevo é dinâmico,
Em lugares acontece tanto a perda do sedimento, como em outros lugares acontece a recepção. É como se estivesse recebendo esses sedimentos. Ok? Então a 2 está errada mesmo. E outra coisa, as depressões, pessoal, aí deveria estar falando que elas são relativas. As depressões relativas, elas podem acontecer em qualquer lugar do relevo brasileiro. Não precisa ser somente em um determinado lugar. Tá bom? Uhum. Por exemplo, os flamenguistas ontem, quando o Flamengo perdeu, eles fizeram uma pequena depressão no chão para poder enfiar a cabeça de vergonha. Fizeram um Oh, buraco. Jesus amado. Não tem jeito. Quando o Vasco for rebaixado, também vou falar. Ah, Falando em Flamengo, cheguei ao número 5, aqui, ó, que foi a quantidade de gols que o Flamengo tomou nos pênaltis. meu Deus do Então, céu, 5, ó. professor. Pelo amor de Deus, professor. Eu vou pro 5. Tá inspirado hoje. Ó, e tem que me aguentar, hein? Flamenguista tem que me aguentar. Vamos lá. Professor, pelo menos a gente não perdeu de 4-1 pro Ceará, né? É verdade, só 0 perdeu... pro Não, peraí. O João Pedro tem razão. Não perdeu de 4-1 pro Ceará, mas perdeu dos pênaltis e tá eliminado da Copa do Brasil. Da Copa Tá bom, Libertadores. professor. Tá bom, tá bom. Ó, deixa eu te dar uma notícia, João Pedro. O Vasco pode perder de 10-0 para qualquer time da Série A do brasileiro, mas ele não vai ser desclassificado. Vamos lá. O estudo detalhado do relevo brasileiro é algo considerado jovem no país, já que antigamente não existiam recursos que possibilitassem identificar todas as características que as formas do relevo possuíssem. Em relação aos aspectos analisados pelos geógrafos, o primeiro foi Haroldo de Azevedo, depois veio seu aluno Aziz Abissaber e, por último, o Jurandir Rocha. Ao classificarem o relevo brasileiro, relacionem os nomes aos comentários. Então, aqui, pessoal, nós temos que ver qual está associado a qual, tá? Por exemplo, uma dica para vocês fazerem nas próximas provas, porque isso vocês vão rever no ensino médio. Lembra que o Haroldo de Azevedo foi o primeiro. Então, ele foi o que teve menos tecnologia. O Aziz Abissaber foi o segundo. Ele já estava nessa fase de transição. Ele já criou a definição de ter a depressão no nosso relevo. E o Jurandir Rocha é o atual, né? Ele foi o que utilizou maior tecnologia. Dos 3 geógrafos, ele foi o único que não foi a campo fazer a pesquisa. Ele não foi a campo fazer a pesquisa. Ele fez tudo pela internet do computador. Já o Aziz Abissaber e o Haroldo de Azevedo, eles não, eles foram a campo, eles foram lá fazer a pesquisa, tá? Então vamos lá ver como ficou. Ó, analisou aspectos como a altitude das áreas, estrutura geológica de cada uma delas e ação de processos de deposição de sedimentos e erosão, introduzindo o conceito de depressão quanto às formas de relevo. Nesse caso, o que tinha maior tecnologia para fazer isso foi o Jurandir Rocha mesmo. Então, o primeiro aqui é o 3, tá certo. No segundo, tá assim. Analisou somente as cotas altimétricas, ou seja, o primeiro, né, gente? O primeiro ele só teve como analisar a altitude, falando que qualquer região até 200 metros de altitude era planície e de 200 metros de altitude em diante era planalto. Quem fez isso? Foi o primeiro, foi o Haroldo de Azevedo. Então ficou 3, 1 e 2. Vamos ver o último como é que tá. Analisou as altitudes do relevo, beleza. E as ações dos processos erosivos de deposição de sedimento, mantendo a classificação do relevo em planaltos e planícies. Corretíssimo. Então ficou 3, 1, 2. Alguém quer questionar? Não. Então, só para a gente encerrar essa daqui, lembrando a vocês que dos 3 geógrafos, o Jurandir Rocha foi igual ao Flamengo ontem, quando não foi a campo. Ele não entrou em campo para fazer a pesquisa. Ele fez tudo no computador. Foi igual o Flamengo jogando ontem. Parecia que estava no videogame.
5, 6. Vamos lá. Parei de zoar, tá? Parei, de verdade. O flamenguista já tá muito triste para poder ficar zoando. Então vamos lá. Eu não vou nem ler, pessoal, o enunciado, porque a própria imagem já mostra. Olha só. No mapa do Brasil aqui dos relevos, eles deram uma ênfase aqui no número 10, tá vendo? E aí tá perguntando embaixo, que relevo é esse que fica ali? Como vocês sabem, eu já expliquei muitas vezes para vocês lá no 6º ano, quando a gente falou sobre clima do Nordeste também, eu falei que aqui fica o Planalto da Borborema. É esse Planalto da Borborema que não deixa a chuva do oceano vir, por exemplo, para dentro do Nordeste, para a região sertaneja. Por isso que aqui tem o sertão, né? Aquela parte seca. Então, qual é esse relevo aqui? É o Planalto da Borborema. Vamos ver em qual que ele está. É a letra C. Planalto da Borborema, que cria um clima tropical semiárido. Tá bom? Professor, Pode falar, Pedro. o Flamengo tá tão ruim que até meu primo falou que é a Fluminense agora. Fluminense. Nossa Senhora. Aqui onde eu moro, quem é fluminense, a gente sacaneia e chama de Florminense. Aqui também. Aí também, Florminense. Time de pó de arroz. Vamos lá. De arroz. Aqui já até me perdi. Aqui, próximo. Essa é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª questão. Unidades geomorfológicas do relevo brasileiro. Aí vem mostrando algumas numerações. E aí vem a pergunta. Nessa ilustração, as áreas 2, 3, 7 correspondem respectivamente ao quê? Ou seja, respectivamente é na ordem. Está pedindo 2, 3 e 7. Lembrando que a 2 está aqui na transição entre o Nordeste e o Norte. O 3 está entre a região Centro-Sul e Sul. E a número 7 está aqui no Sudeste, e pegando um pouquinho do Nordeste. Então vamos lá ver. Está mostrando planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, que é aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Planaltos e chapadas do Parnaíba, número 2. No número 3, planaltos e chapadas da bacia do Paraná, do Rio Paraná. Então aqui, ó, no número 3, planaltos e chapadas da bacia do Paraná. E na número 7, que é aqui no Sudeste, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Parece brincadeira o nome, pessoal, mas é assim que eles dão o nome mesmo dessa bacia. Porque tem várias bacias menores, como por exemplo a bacia do Paraíba do Sul, que é o nosso. Mas ela faz parte de uma bacia maior, que é a bacia do Atlântico Leste e Sudeste. Tudo bem? Tudo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Então vamos para a próxima. 8ª questão. Está acabando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turma, no final da aula, agora quando eu acabar de fazer a correção com vocês, me lembra que eu tenho que falar uma coisa importante? Eu tive uma ideia aqui muito boa mesmo. Então vamos lá. Sobre a estrutura geológica do Brasil, é composta pelo quê? Está falando que a 1 e a 2 estão certas, então não tem nem por que ler. Agora vamos ver por que a 3 e a 4 estão erradas. Dobramentos modernos, a 3 já está errada por isso. No Brasil, pessoal, nós não temos dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos? São as consideradas cadeias de montanhas mais novas. Por que no Brasil não tem? Porque nós não estamos numa zona de convergência entre placas tectônicas. E digo mais, por isso também nós não temos vulcão ativo. Porque nós não estamos nem numa zona de convergência, nem numa zona de divergência. Então, os nossos dobramentos são considerados dobramentos antigos, tá bom? São os maciços antigos. Nós não temos dobramentos modernos. Por isso que a 3 está errada. Na 4, escudos cristalinos recentes, pouco desgastados. Já está errado também. Os nossos escudos cristalinos, eles é onde nós encontramos os nossos minérios, né? Eles não são recentes. E eles são bem desgastados.
Então, aí já está totalmente errado também, independente do resto da questão. Então, a 3 e a 4 estão erradas de verdade. Ok? Sim. Então, vamos para a próxima. Gente, lembrando que se vocês quiserem questionar, fiquem à vontade, tá? Classificação do relevo. Aí está mostrando a classificação do nosso relevo em planaltos, depressões e planícies. E aí perguntando, o relevo brasileiro apresenta como característica fundamental, ou seja, fundamental, que não pode faltar. Olha lá a resposta, ó. A constituição de terrenos com grande atuação de processos erosivos. Tá certo. Esses processos erosivos, eles acontecem principalmente nos planaltos e nas depressões de altitude. Por exemplo, lá no alto do Parque do Itatiaia, é uma região de planalto. Lá existem depressões de altitude, porque são aqueles buracos que acontecem por causa da chuva, do vento, tá bom? E nós temos também as planícies sedimentares. Por que planícies sedimentares? Porque se no planalto e nas depressões de altitude acontece a perda desse sedimento, esse sedimento vai para as áreas mais baixas. Essas áreas mais baixas acabam recebendo esses sedimentos, se formando as planícies sedimentares. Ok? Uhum. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Então tá, vamos lá. Última questão. Alguém mandando sair aí, hein? É minha mãe falando com o cachorro. E aí tem uma criancinha imitando ela, não tem? É a Maria, minha irmã. Tá imitando ela. Assim, faz assim, sai! Vamos lá. Voltei. Observe a seguir o perfil do relevo nordestino. Então, pessoal, Minha tia é lá do Maranhão. Ela vai pro Maranhão, vai voltar pro Maranhão. Maranhão dizem que é bom de se viver. Ela vai voltar, ela vai lá, vai passar o Natal, Ano Novo lá. Então, olhando o mapa do Brasil, pessoal, essa parte do Nordeste, aqui é o Oceano Atlântico. Lembra do Planalto da Borborema que eu falei com vocês? Olha ele aqui, ó. Ele é responsável por não deixar essa umidade vinda do oceano passar para a região sertaneja. Essa chuva ela acontece só aqui no litoral mesmo. Então, para dentro do continente é assim mesmo, tá? É uma região bem seca. Então vamos lá. Nordeste com quase 1,5 mil quilômetros. Esse perfil vai do Maranhão a Pernambuco. É um retrato fiel do relevo da região, com destaque para os dois planaltos. O da Bacia do Parnaíba e o da Borborema. Acabando. Cercando a depressão sertaneja. Então, está mostrando que é depressão sertaneja. Por quê? Essa escarpa aqui, ó, não deixa vir chuva da Amazônia, por exemplo, e o Planalto da Borborema não deixa vir chuva do oceano. Então, vamos à pergunta. A partir dessa imagem, constata-se que a formação do clima semiárido está associada ao quê? O que eu falei sempre com vocês, né? Ao Planalto da Borborema, que nós chamamos de vilão das secas, por impedir a entrada de umidade na região. É isso mesmo. O Planalto da Borborema, pessoal, esse aqui, ó, não deixa de forma alguma a umidade do oceano passar para a depressão sertaneja. Porque as nuvens vêm do oceano muito pesadas. E aí, quando elas vêm pesadas, elas batem na rocha. Ok? Alguém quer fazer algum questionamento? Alguma pergunta? Não. Não? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. Caso surja alguma dúvida, vocês podem me procurar. Amanhã eu vou Professor. fazer a vista Fala. de história. Fala a Você nota falou de que você ia tudo. fazer um negócio importante.